Fala, trader, beleza? Vamos fazer aqui então a leitura do pregão de hoje e a identificação aqui das melhores oportunidades, analisando o contexto e analisando também aqui o fluxo de ordens para ver aqui os pontos de entrada certinho, beleza? Vamos então aqui para o gráfico. Primeiro, começando olhando aqui pelo cenário mais macro, nós tivemos hoje o mercado abrindo já num pequeno gap daquela estrutura onde ele fez aqui o toque nas duas VH semanal da semana S2 e S3, significa que é 2 semanas para trás e 3 semanas para trás, e ele veio direto aqui nessa região. Aqui nessa região, eu tenho a confluência de uma POC passando bem aqui, eu tenho aqui uma região bem forte, mais abaixo, que é a confluência de dois níveis operacionais de VAL e VH. Eu também tenho o contexto dessa VWAP aqui, e eu também tenho o contexto dessa VWAP que vem aqui do fundo e dessa outra VWAP que está passando aqui. Então, percebe que eu tenho aqui vários contextos que me mostram regiões fortes aqui nesse ponto. Sem contar que eu tenho aqui também o preço descendo reto nesses pontos aqui. Foi com base nesse contexto aqui que eu comecei a visualizar e a buscar operações de compra aqui, porque o preço estava chegando nessas regiões bastante esticado. E eu confesso que assim, eu não estava com uma leitura de um movimento forte também na alta. Por conta que o contexto aqui ele subiu e seria provavelmente aqui um contexto mais de correção nesse ponto aqui. E daí ele bateu aqui e não tocou nas regiões de baixo. E vamos olhar agora como é que foi esse movimento. Quando ele saiu aqui, ó, dessa área de valor e veio perdendo ela, desceu reto aqui, ó, observa aqui. Aqui eu tenho o gap da rolagem do contrato. Ele tentou sair dessa área de valor para cima e hoje ele abriu em gap já perdendo ela. Quando o pregão faz isso, às vezes é difícil tu pegar uma operação, porque o mercado ele faz o quê? Ele já desce reto, ele não dá aquele pullback saudável para você operar. E depois, quando ele vem fazendo aqueles movimentos que ele retorna tudo. Então, assim, é um pouco mais difícil de pegar esses movimentos quando ele vem ainda se definindo. Porém, quando ele chega nesse fundo aqui, ó, que está confluindo com essa marcação que eu fiz aqui, aí começa a ficar um contexto interessante. Então, aqui ele começa a aumentar o volume, e o volume profile, ele estava aqui, ó, até esse ponto aqui, o preço estava saindo da área de valor atual. Mas à medida que ele vai avançando, ele já começa a concentrar a área de valor bem aqui no fundo. E daí eu vejo nesse ponto aqui uma grande acumulação de volume que pode sinalizar uma forte absorção. Observe que aqui eu tenho um grande volume. Aí se eu pegar aqui a área de valor desse cluster aqui e colocar aqui uma marcação, eu percebo que depois, ó, o preço quebra a liquidez abaixo desse ponto. Mas assim, ficou muito caro para posicionar um stop aqui dentro dessa configuração aqui. A não ser que se baixe o delta para pegar um delta menor e um stop mais curto.
Mas aí ele vem, faz um excesso de compra e perde também. Então aqui já ficou mais barato para pegar esse ponto, porque você poderia entrar aqui, ó, quando ele voltasse a fazer o pullback, um stop ligeiramente aqui acima, ou quem sabe até aqui em cima, ficaria relativamente em conta o stop. Aí ele faz o primeiro movimento, depois ele faz o último movimento. Mas o que me chamou a atenção foi esse volumão aqui no fundo. Ó. Então, observa que ele se destaca, ele vem chegando aqui com baixo volume, e do nada surge esse volume grande e depois ele sobe com volume baixo também. Depois ele volta fazendo outro movimento e nesse ponto aqui observa que o volume está bem menor em relação a esse ponto. Então aqui já é um ponto bem interessante para comprar. Porque se isso aqui configurar uma absorção, você tem um stop relativamente curto. E se o preço voltar para cima dessas regiões, que eu tenho aqui, esse ponto aqui que a demanda não estava pagando, quando ele volta, ele começa a pagar aqui, ele ativa esse espelhamento. E ao ativar esse espelhamento aqui, ó, ele pode buscar como possível alvo essas regiões aqui de cima. E aí, como você vê, ele realmente buscou esses alvos aqui. Porém, foi aquele pregão chato, que ele vai, aí volta e depois vai subindo bem lentamente. Só nesse range aqui, por exemplo, ó, entre esses dois alvos aqui, o mercado ficou mais de 3 horas. 3 horas e meia aqui dentro desse intervalo aqui. Então, um intervalo praticamente de cento e poucos pontos. O mercado ficou a maior parte do dia aqui. Então, quando o mercado faz isso, é provável que eles se prepararam para no dia seguinte fazer um movimento explosivo. E geralmente eles aproveitam o leilão para fazer esse movimento em gap, porque tem baixa liquidez e eles já saem tirando vantagem da posição do dia anterior. Então, dificilmente dá para pegar esse movimento aqui na abertura do pregão, por conta que eles já começam a pressionar o preço no leilão. Porém, o contexto mais claro hoje foi esse contexto aqui de compra, a partir do momento que identifica essa absorção. E aí depois, ó, que o preço vai lá, você começa a puxar aqui o volume profile, ele fica criando aqui um contexto dentro do intervalo e fica negociando em torno da POC. Quando ele rompe e volta para fazer um teste, aqui em cima da VWAP, a gente vê de novo um outro volume forte. Ó. Ele vem com um volume grande e depois faz uma outra absorção aqui no fundo. E observa rompendo esse fundo aqui, conflui com a VWAP aqui do fundo. Seria legal ele testar aqui a VH, a VAL, porém não veio, ele parou aqui na VWAP. Mas a partir do momento que ele faz esse movimento aqui, ele faz esse volume grande para baixo, demonstra que não tem mais realmente oferta aqui no fundo, ele começa a quebrar a liquidez acima aqui, ele começa a dar sinais de que não tinha interesse de voltar a cair. E aí ele vai buscar o terceiro alvo daquele espelhamento lá do fundo. Então, veja assim, o mercado ele é muito bonito quando você entende o contexto. Porém, é aquela questão de você ter a paciência para esperar. E muitas vezes você entra numa posição e essa posição demora pagar o alvo que você está almejando. Mas quando você começa a olhar todo o cenário, os contextos, eles ficam muito bonitos. Então, basicamente, aqui hoje o movimento foi esse. Essa venda aqui, ó, ficou um pouco difícil, porque ele estava com característica de que queria subir, e quando ele quebra a liquidez, ele já tá muito caro o stop. E depois a gente tem esse ponto aqui da VWAP, uma trava muito grande aqui no fundo. Bem difícil de aproveitar aqui com uma clareza muito grande.
Basicamente, os pontos hoje do dia foram esses dois pontos aqui. Primeiro, essa absorção aqui do fundo, que deu essa compra, com alguns pontos de posicionamento. A compra, o posicionamento pode ser já no teste dessa absorção, com risco elevado, que praticamente segurando faca caindo. E o melhor ponto foi a partir dessa quebra de liquidez. Então, só que como estava um stop bem alto, ficou mais barato o stop a partir desse ponto aqui, ó. Quando ele rompe essa estrutura, ele joga aqui esse embalo em cima dessa POC, praticamente jogando aqui para cima e pegar aqui. Foi o stop mais barato para buscar aqui praticamente um movimento de 500 pontos. Mas digamos que pegou aqui 300 pontos, já pagou muito bem. E aí depois, quando ele começa a fazer esse excesso aqui, ó, esses pontos aqui, e quebra a liquidez desse movimento, aí tem esse outro pontinho aqui, deu mais 250 pontos. E aí depois esse outro movimento aqui do teste maior. O contexto foi esse, com possibilidade de algumas entradas dentro do contexto. Então é isso. Para o dia de hoje foi o que tivemos. Depois o pregão avançou e a POC subiu, progrediu lá para cima. E nós ficamos com esse volumão aqui no final do pregão. Vamos ver o que acontece para o dia de amanhã. E como eu sempre falo, galera, o objetivo é trazer o entendimento, a compreensão dos princípios de como que o mercado negocia, como que funciona a interação do preço com as áreas de valor e mostrar os pontos onde existe uma probabilidade maior da mudança da direção do preço e garantir uma simetria favorável do movimento. Então, uma coisa é você aprender a fazer a leitura e outra coisa é você conseguir operar aqueles pontos. Então, como eu mostrei aqui, dentro dos pontos operacionais, você tem as entradas mais arriscadas e tem as entradas mais conservadoras. E você vai medindo tudo isso para saber quanto de risco vai ter aquela operação e se aquele risco cabe no teu bolso. Tem muita gente que acha que só porque formou o padrão ali, já vou entrar. Você tem que levar em consideração o risco que aquela operação está proporcionando e se você aceita aquele risco. Porque uma das coisas que mais faz a galera ter medo de operar é justamente não aceitar o risco. E elas não aceitam o risco porque compromete um dinheiro que elas não aceitaram abrir mão dele, aceitaram perder aquele dinheiro. Então, por isso que é importante você identificou ali o operacional, identificou o ponto de entrada, validou o risco, validou ali quanto que você vai correr de risco financeiro naquela operação, tá tudo ok, aceitou, beleza, então entrou e paga para ver. E aí vamos ver o que vai acontecer. Beleza? Basicamente é isso. Então, te desejo aí bons estudos e qualquer coisa, qualquer dúvida, comenta aí para que eu possa te auxiliar mais, tá bom?